né? O que é esse novo nascimento? Então nós iremos entender quando alguém diz, eu nasci de novo, eu fui regenerado, Deus me transformou, Deus tirou o meu coração de pedra e me deu um coração de carne. O que é que isso significa? Então a gente vai entender isso nessa noite e eu espero que você possa compreender aquilo que será ministrado. Eu peço aos irmãos que acompanhem com a sua Bíblia, né? Nós iremos, no primeiro momento, tratar o assunto de forma histórica, em seguida estaremos nos voltando para a Bíblia e ouvindo o que é que a Bíblia nos diz acerca desse tema. Abra sua Bíblia comigo e à medida que você encontrar, fique de pé, em reverência à palavra do Senhor. O nosso irmão Eliel está aí. Eliel também é pastor da Assembleia de Deus. Seja bem-vindo, meu irmão. Aguarde um instantezinho que o zelador vai lhe encontrar, viu? Ele está subindo aí, tá bom? Fique à vontade, seja bem-vindo, viu? Então, irmãos, nós vamos hoje tratar sobre o tema o novo nascimento. E aí você abra sua Bíblia comigo lá em João, capítulo 1. Nós iremos ler 2 versículos, o versículo 12 e o versículo de número 13, que serão os versículos básicos do nosso estudo nessa noite. Então, João, o Evangelho de João, capítulo 1, do versículo 12 ao versículo 13. Quem encontrou, diga amém. Amém, né? Diz assim a palavra do Senhor, irmãos. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Vamos repetir todos juntos o versículo 13. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade do homem, mas de Deus, da vontade de Deus. Vamos orar mais uma vez, pedindo a iluminação do Espírito. Meu Deus, eu estou aqui nessa noite, juntamente com a tua igreja, para te rogar. Reconhecemos a nossa fraqueza, a debilidade dos nossos pensamentos, e nós te rogamos que o teu Espírito Santo nos ajude. Afasta da nossa mente as preocupações e ansiedades que trazemos, Senhor. Tu sabes que não são poucas. Nesse mundo repleto de aflições, Senhor, nosso coração, nossa mente, muitas e muitas vezes não está concentrada para ouvir a Tua palavra, mas nós te rogamos que o Teu Espírito Santo nos ajude nessa noite. Tenhas misericórdia de nós, ilumina as nossas vidas que aqui estão, também daqueles que estão acompanhando pela internet, seja com eles, nos seus lares. Dá atenção, Pai, não deixe que nada venha atrapalhar os Teus servos, que eles possam ouvir a doutrina nessa noite, entender aquilo que a Tua palavra, Senhor, ensina e se regozijar com a verdade que eles experimentaram. Eu te peço assim, seja conosco, tenhas misericórdia de mim, reconheço, Senhor, que se o Senhor não estiver comigo, nada posso fazer. Meu Deus, assim eu te oro, tenhas misericórdia. Em nome do Teu Filho amado Jesus, amém, amém. Podeis sentar, irmãos. A minha conversão, quando Jesus me chamou, quando o Evangelho tocou na minha vida, eu lembro que eu estava lá em Macaparana, era um retiro de jovens, e uma missionária estava lá pregando, né, a palavra do Senhor, e eu entendi muito claramente o que a mensagem falava naquele dia, embora já tivesse ouvido outras vezes, mas eu entendi o amor de Jesus por mim. E quando, irmãos, aquilo tocou o meu coração, aquela mensagem tocou o meu coração, eu não pude me conter, eu ficava chorando, querendo entender um pouco mais, saber, sedento por saber um pouco mais sobre aquela verdade que estava sendo pregada. E eu lembro que o retiro acabou e eu não fiz uma decisão pública, eu não disse às pessoas que eu era um crente, mas quando eu saí daquele retiro, eu saí determinado a ir à igreja, e ao chegar na igreja, poder levantar a minha mão e dizer, olha, agora eu sou um crente, porque eu entendia, por ver outros fazendo isso, que no momento que eu chegasse na igreja e dissesse ao pastor, agora eu sou um crente, e a igreja pudesse ver eu levantando a mão, então naquele momento minha vida seria transformada, dali para frente eu seria uma nova pessoa. Quando na verdade, irmãos, embora tenha acontecido tudo isso, e de fato eu fui lá na frente, levantei a mão, disse à igreja que
porque eu agora queria Jesus na minha vida. Na verdade, a grande transformação de Deus aconteceu quando eu entendi o Evangelho, meu coração foi despertado a amar Jesus sobre todas as coisas. O novo nascimento não aconteceu quando eu entrei lá na igreja para levantar a mão. O novo nascimento aconteceu quando a palavra foi pregada e eu compreendi o que é que aquela palavra estava dizendo. O que é que aquela mensagem, a mensagem de amor que aquela palavra estava trazendo para mim. De maneira que ficou gravada até hoje. Eu lembro de uma ilustração na mensagem que a missionária utilizou, que era Deus, naquela noite, tirando do lixo, tirando lixos, né, do monturo e transformando esses lixos em pérolas. Irmãos, essa ilustração ficou muito clara para que eu pudesse entender o Evangelho. E graças a Deus, por meio dessa mensagem, Deus sobrenaturalmente operou no meu coração e me fez nascer de novo. Agora, o que é esse novo nascimento? O que é o novo nascimento? O que é a regeneração? Então, nessa noite, eu gostaria de estudar com vocês essa doutrina tão importante para nós. Porque se você não nasceu de novo, você ainda está morto espiritualmente. Você ainda permanece o velho homem. Você ainda permanece sob o domínio do pecado. É o novo nascimento que nos dá vida para podermos nos relacionar com Deus. Então, o crente, quando nasce de novo, ele entra num relacionamento vivo com Deus, onde ele fala com Deus, onde ele anda com Deus, onde ele está ali apresentando a Deus as suas preocupações, e ele, com toda a convicção do seu coração, passa então a confiar na obra de Cristo Jesus por ele, e a viver agora um relacionamento de intimidade, de companhia com o Senhor. Então nós iremos nessa noite aprender algumas coisas. Primeiramente, eu espero que depois dessa doutrina você saia daqui sabendo como é que a ideia do novo nascimento foi compreendida no decorrer da história da igreja. Quando os primeiros cristãos, eles começaram a entender as palavras de Cristo Jesus, qual era a ideia, o conceito que eles tinham de regeneração, de novo nascimento. E aí a gente vai ver no decorrer do tempo como foi que isso foi sendo, né, moldado, aperfeiçoado. Detalhe, né, os primeiros cristãos, embora tivessem compreendido o Evangelho de forma muito clara, mas muita coisa que eles foram compreendendo, melhor, muita coisa que a igreja compreende hoje foi sendo aperfeiçoado no decorrer do tempo. Então a gente vai entender um pouco mais sobre a ideia da regeneração. Além disso, né, eu espero também que depois dessa aula você possa saber o que é que a Bíblia ensina sobre a regeneração, sobre o novo nascimento. E por fim, você compreenda qual é a ideia, o conceito que nós precisamos ter em mente. Toda vez que alguém pergunta a gente, o que é nascer de novo? Você já nasceu de novo? Eu tenho quase certeza que quando nós falamos esse termo, nascer de novo, aqueles que não estão habituados com o que a Bíblia ensina, que nunca ouviram o que a Bíblia ensina, eles acharão isso muito estranho. Porque como é possível alguém nascer de novo? Eles dizem como Nicodemos, como é possível eu voltar ao ventre da minha mãe e nascer de novo? Por quê? Porque lhes falta entendimento espiritual. Lhes falta uma compreensão do Espírito Santo para que eles entendam de verdade o que é que significa o nascer de novo. Então, nós iremos aprender isso aqui nessa noite. Iremos aprender como a doutrina se desenvolveu no decorrer da história, né, o que é que a Bíblia tem a dizer, e por fim nós vamos aqui terminar dando um conceito para vocês guardarem no coração e guardarem também na mente, para quando alguém perguntar a vocês, você nasceu de novo? Você dizer, eu nasci de novo e eu sei o que é que significa nascer de novo. Amém? Então vejamos, né, no decorrer da história, como foi que essa ideia do novo nascimento, né, foi sendo aperfeiçoada, foi sendo desenvolvida no decorrer do tempo. E aí, quando nós fazemos aí um levantamento histórico, o que é que nós encontramos? Nós encontramos lá no início de tudo, no início da história da igreja, que a igreja entendia inicialmente que a regeneração, deixa eu fazer aqui logo uma observação para vocês, todas as vezes que eu falar de regeneração e novo nascimento, vocês vão dizer, é a mesma coisa. Regeneração significa ser gerado outra vez, né? Regeneração, né? Então, esse prefixo que dá a ideia de uma repetição, generação vem da raiz
gerar, né? Então, repetir, gerar de novo. Novo nascimento é uma linguagem simbólica para se referir ao que acontece quando Deus regenera a vida do pecador. Quando Deus dá uma nova vida ao homem que outrora estava dominado, escravizado pelo pecado. E aí, quando a gente observa essa ideia da regeneração lá no início da igreja, sabe como é que os irmãos entendiam? Eles acreditavam que a regeneração acontecia no ato do batismo. Então, o que é que acontecia quando alguém professava fé em Jesus? E este alguém experimentava então o batismo. Eles acreditavam que naquele momento em que a água era derramada sobre o indivíduo, ou então o indivíduo era mergulhado, porque há evidências históricas de que isso também acontecia, então naquele momento ali é que de fato um novo princípio de vida, uma nova vida, um novo indivíduo, um novo coração era dado àquele que cria. E aí, juntamente com essa ação que acontecia no coração do crente, também havia um simbolismo, né? O simbolismo do batismo, né? Da purificação do velho homem e do nascimento do novo homem, né? Então, no início da história, nós vemos isso lá na igreja primitiva. Mas aí, no decorrer do tempo, século III, né? Século II, século III, os pais da igreja, eles entendiam que a regeneração abrangia a vivificação espiritual e a remissão de pecados. Olha como é que a coisa vai sendo aperfeiçoada. Então os irmãos entendiam que acontecia naquele momento no ato do batismo, aí os pais da igreja se voltando para a Bíblia e buscando um entendimento mais exato, né? Um entendimento mais de conformidade com a Bíblia, eles começaram então a examinar e perceber que, de fato, a regeneração ela vivifica. O que é vivificar? Da vida. Da vida. Aí você poderia perguntar, pastor, mas como assim da vida? Se eu já tinha vida, se eu já respirava, né? Quando nós nascemos de uma condição de mortos espiritualmente. Como assim morto espiritualmente? Morto em relação a Deus. Nós não temos condições, quando nascemos, na nossa condição natural, de ter um relacionamento com Deus. Por quê? Porque o nosso coração ele está inclinado a viver distante de Deus. Essa é a condição natural. Uma criança, por mais bonitinha e por mais que seja singelo os atos que ela comete, mas uma criança também é um pecador. Como disse Davi, né? No ventre, minha mãe, eu fui concebido em pecado, né? Então, assim, não é uma questão de o que eu vou realizar quando tiver consciência. Eu já sou um pecador por natureza. Eu já nasço morto. Por quê? Porque a inclinação do meu coração é uma inclinação para viver distante de Deus. Então, os pais da igreja disseram, na regeneração, o que é que acontece? O homem que outrora não podia se relacionar com Deus, agora ele pode. Por quê? Porque Deus transforma o seu coração e lhe dá condições dele viver num relacionamento com Deus. Aí os pais da igreja disseram o seguinte, além da vivificação, acontece no ato da regeneração, do novo nascimento também, o perdão de pecados. Detalhe, isso é verdade. Quando você é regenerado, você passa a crer em Jesus, e isso acontece quase que, podemos dizer assim, no mesmo momento, no mesmo instante. Só que quando nós falamos de remissão de pecados, nós falamos da justificação, que é uma outra doutrina que está ligada aí à regeneração, que aí a gente vai tratar em outro momento. Então, os pais da igreja, eles começaram a definir as coisas melhores e disseram, olha, a regeneração é a vivificação espiritual e a remissão de pecados. E aí, com o tempo vai passando, chega a Idade Média, e aí na Idade Média, como é que os crentes entendiam, né? Como é que os cristãos, melhor, entendiam a regeneração? Eles entendiam que a regeneração era uma infusão na graça divina. Pastor, infusão? Que termo estranho é esse? Você faz uma infusão toda vez que você toma um chá. Você vai lá no supermercado, compra aquela caixinha, né? Se você comprar aquele chazinho de supermercado, e aí você pega lá aquele saquinho, aquele sachê, e você, quando você coloca aquele sachê dentro daquele líquido, que está quente ali, então o chá, aquele líquido se transforma no chá. O ato de colocar o saquinho dentro do chá chama-se infusão.
Então, na Idade Média, os crentes imaginavam o seguinte: olha, a regeneração acontece quando o crente, ele faz o quê? Ele participa de uma infusão na graça divina, ele é imergido na graça divina. E aí, né, eles também distinguiram a questão da remissão de pecados, mas observavam tudo isso como sendo um ato só, o ato da justificação. E aí a coisa vai sendo modificada. Aí você diz: pastor, tanta modificação? Sim, irmãos. A palavra de Deus, Deus nos deu o seu Espírito, Deus nos deu a sua luz, e graças a Deus, com a revelação progressiva da verdade, então nós vamos entendendo cada vez mais claro aquilo que acontece na Bíblia. Vou dar um exemplo para vocês. Quando Abraão leva ali seu filho Isaac para ser sacrificado, e ele vai cometer ali o holocausto, matando Isaac, ele vê ali o que? Um cordeirinho. Aquele cordeirinho é o cordeirinho que toma o lugar de Isaac. Ao invés de Abraão matar Isaac, Abraão toma o cordeirinho, mata o cordeirinho, derrama o seu sangue. Aquele cordeirinho é o cordeirinho do livramento, é o cordeirinho da salvação de Isaac, né? Hoje, com o entendimento que nós temos, quando nós olhamos para trás e vemos aquele cordeirinho, quem é o cordeirinho da salvação? Quem é o cordeirinho do livramento? Quem é aquele cordeiro que derrama o seu sangue, tira o homem, livra o homem da ira de Deus? Quem é? Quem é, irmãos? Falem alto. Jesus. Sabe por que você sabe disso? Porque a revelação de Deus, ela é progressiva. Então, ela vai sendo revelada de maneira que a gente vai entendendo de forma mais claramente. Então, hoje, o entendimento que temos da palavra de Deus é um entendimento bem mais claro do que os nossos irmãos lá da Idade Média tinham. E aí, isso graças ao quê? Primeiramente, a iluminação do Espírito Santo, que nos dá entendimento, e a vontade de Deus que vai sendo manifesta na vida dos homens, os homens compreendendo aquilo que Deus está fazendo. E aí, irmãos, chegamos então no pós-Idade Média, chegamos na época da Reforma Protestante, né? Quando os dogmas da Igreja Católica são questionados. Os reformadores começam a questionar aquilo que era ensinado como verdade até então, como verdade de Deus. E como é que os reformadores viram então a questão da regeneração? Aí os reformadores, eles fizeram uma distinção agora muito clara. Para os reformadores, regeneração significa libertação do domínio do pecado. E justificação, que era uma outra doutrina que alguns confundiam com a regeneração, né, é definida como o quê? Como libertação da culpa do pecado. Então observe esses dois conceitos. Quando alguém é regenerado, nasce de novo, o que é tirado sobre ele? É arrancado da vida dele o domínio do pecado. O pecado já não domina a vida dele, né? Você conhece alguém que está dominado pelo pecado? Ele só alimenta aquilo que o pecado, a transgressão, quer na sua vida. Então, quando a regeneração acontece, o que é que acontece? Deus, ele quebra as algemas, as correntes do pecado, e você, como regenerado, já não vive mais sob a influência do pecado. Ele não tira o pecado, não entendam mal, ele tira o poder do pecado. O pecado está aí dentro de nós, não está? Mas ele não tem mais poder de nos influenciar. Ele já não nos dá prazer, né, com o mesmo prazer que temos nas coisas de Deus. O prazer que o Espírito Santo nos dá de viver para Deus, estar num relacionamento com Deus, coloca o pecado lá, no cantinho da parede, esperando o dia em que ele vai ser tirado de uma vez por todas na nossa vida. Então, irmãos, regeneração é libertação do domínio do pecado. Pastor, e como fica aquela história da culpa do pecado? Aí é justificação. Então, você já não tem mais culpa diante de Deus. Por quê? Porque você foi justificado. Então, os reformadores fizeram uma diferenciação entre regeneração e justificação. Paulo diz em Romanos 8, versículo 1, ok, irmãos? Que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação. Quem é que condena? O juiz do universo, Deus. Mas ele condena quem tem culpa. Se Jesus levou as nossas culpas, não existe mais condenação sobre a sua vida. De maneira que Paulo vai dizer, né, vai bradar
né? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus, se é Deus quem nos justifica? O próprio Deus é quem tira de nós a culpa do pecado. Irmãos, isso é tão gracioso que isso nos faz dormir tranquilos, né? Isso nos faz dormir tranquilos, porque se nós formos encarar o pecado com as nossas próprias forças, nós iremos entrar numa situação doentia para a nossa alma. Certa vez conversava com alguém, e aí a pessoa estava falando sobre essa ideia religiosa da perfeição. E ele dizia para mim o seguinte: você quer encontrar o lugar de pessoas perfeitas, de pessoas que ouviram a palavra e disseram, olha, eu vou viver essa palavra perfeitamente para agradar a Deus. Ele disse, vá no Juliano Moreira. O Juliano Moreira é o hospital psiquiátrico aqui de João Pessoa. Lá você vai encontrar pessoas perfeitas, pessoas que quiseram ser perfeitas aqui e por não compreenderem, adoeceram na alma, né? Então, irmãos, a graça de Deus não há condenação sobre você. Deus te aceita, não é pelas tuas obras, mas por aquilo que Jesus fez. Isso chama-se justificação. Em termos jurídicos, diante da lei de Deus e das consequências pela quebra da lei de Deus, você já não está mais debaixo de castigo. Por quê? Porque Jesus foi castigado no seu lugar. Porque Jesus morreu no seu lugar. E Jesus justificou e como consequência disso, deu a você o quê? Paz com Deus. De maneira que não há nada mais nessa vida que possa impedir o teu relacionamento com Deus. Você tem paz com Deus, como diz Paulo em Romanos capítulo 5, versículo 1. Então, os reformadores deixaram isso muito claro para nós. Eles disseram, regeneração acontece, né? Deus opera, e ali o poder do pecado já não está mais sobre nós. E a justificação acontece diante do trono de Deus, do juízo de Deus, quando Deus nos torna quites com a sua lei, e aí não há mais culpa sobre a nossa vida. Até aqui tudo tranquilo, irmãos? Estão entendendo? A gente está entendendo como a coisa está evoluindo, tá certo? E aí, o que é que nós encontramos mais à frente? Nós encontramos atualmente um conceito bem interessante, porque é um conceito que inclusive contrasta com um dos grandes reformadores, com João Calvino. Calvino, quando tratou sobre a questão da regeneração, Calvino percebeu, né, nos seus estudos, que a regeneração é um gerar de novo de Deus em todos os aspectos da vida, de maneira que a regeneração acontece tanto no coração como em todas as partes do homem, em tudo aquilo que ele faz. Então, como o homem está sendo gerado, um novo homem, o homem ainda não alcançou essa perfeição, e aí para Calvino, ele entendia que a regeneração era esse processo de restauração de Deus, onde Deus faz o homem à sua imagem e semelhança. Embora Calvino tenha deixado muitas instruções valiosas para nós, mas Calvino não foi tão exato, né, com relação à doutrina da regeneração, porque ele acreditava que era um processo, quando na verdade o ato regenerador é instantâneo. Deus operou no coração dele, quando Deus opera no coração dessa pessoa e faz ele nascer de novo, aquilo é instantâneo. Não é algo que vai acontecendo no decorrer do tempo. O que vai acontecer no decorrer do tempo é o que a gente chama de santificação, que tem como alvo final a glorificação, que é o estado de perfeição, que todos nós chegaremos quando Deus completar a sua obra sobre nós. Tem um teólogo que eu gosto muito dele, o Wayne Grudem. Ele limita o entendimento da regeneração à obra de Deus ao ressuscitar mortos espirituais. Então, o que é a regeneração? A regeneração, né, abrange essa ressurreição onde Deus tira o coração velho de pecado, morto, incapaz de se relacionar com Deus, e dá ao homem um coração capaz de agora entrar num relacionamento com o Senhor. Esse é o entendimento que nós, como cristãos, temos, e nós que somos congregacionais, entendemos. Regeneração é esse ressuscitar de Deus no coração do homem pecador. Amém?
Vamos ver agora o que é que a Bíblia tem a dizer sobre isso, o que é que a Bíblia tem a falar sobre isso. Até aqui a gente falou de história, a gente falou do que aconteceu no decorrer da história. Mas agora eu queria que você deixasse sua Bíblia aberta e fosse me ajudando nas leituras, tá bom? E aí nós vamos lendo, entendendo o que é que a Bíblia tem a dizer sobre esse tema da regeneração. A primeira coisa que a gente precisa entender é o termo que a Bíblia utiliza para regeneração, que é o termo palingenésia. Palingenésia é um termo grego, né, que é utilizado, que é traduzido por regenerar. E aí, esse termo, ele só aparece 2 vezes na Bíblia. 2 vezes, olha que coisa impressionante. 2 vezes o termo aparece na Bíblia. E eu queria que você abrisse comigo e lesse Mateus capítulo 19, versículo 28. E outro irmão já abra Tito capítulo 3, versículo 5. Quem encontrou Mateus 19, 28, por favor, pode ler o texto. Vocês perceberam a palavrinha regeneração aí? Só que essa regeneração aí de Mateus 19, 28, não é a regeneração que a gente está tratando aqui. Essa regeneração aí, nesse contexto, essa palavra significa a renovação de todas as coisas no final dos tempos. Novo céu e nova terra. Então vai acontecer uma regeneração, esse mundo que você está vendo aqui vai ser restaurado, vai ser gerado de novo quando o nosso Senhor vir. Nos dará também a honra e o privilégio de julgar o mundo juntamente com Ele, né? Então, irmãos, essa regeneração não é a regeneração que nós estamos tratando aqui. Mas o outro lugar onde a palavra aparece, aí sim, essa palavra trata sobre a regeneração, conforme a gente está estudando aqui nessa noite. Por favor, alguém leia Tito, capítulo 3, versículo 5, quem encontrou pode ler. Olha aí, o lavar regenerador do Espírito Santo, né? Ou seja, o que é esse lavar regenerador do Espírito Santo? É a purificação que acontece no ato, quando o incrédulo, pecador, passa então a amar Jesus sobre todas as coisas, passa então agora a ter um princípio de vida atuando nele, onde inclina ele agora a querer Jesus mais do que todas as coisas. Então, esse uso da palavra palingenésia em Tito capítulo 3, versículo 5, significa essa regeneração conforme nós estamos tratando aqui. Quando olhamos para o Antigo Testamento, irmãos, já vai apontar para esse ato, né? Apontar, embora já lá no Antigo Testamento também Deus operava no coração do homem, para que o homem pudesse confiar, agir, né, em confiança e com esperança naquilo que ele havia falado. E aí, lá em Deuteronômio, capítulo 30, versículo 6, veja o que diz. Deuteronômio, no Antigo Testamento, diz assim: o Senhor Deus circuncidará o coração de vocês e o coração dos seus descendentes, para que vocês amem o Senhor, seu Deus, de todo o coração, de toda a alma, para que vocês tenham vida. Para que vocês tenham vida, para que vocês não vivam mortos. Quem é que está falando isso? Moisés, bem antes do Novo Testamento, né? Deus já estava dando sinais da regeneração, do novo nascimento, da vida que aconteceria mais adiante. Agora, há um texto-chave, eu queria que você abrisse comigo, Ezequiel, capítulo 36, Ezequiel, o livro do profeta Ezequiel, capítulo 36, versículo 26, diz assim, ó, acompanhe na sua Bíblia aí, diz assim: eu lhes darei um coração novo, olha só a transformação, eu lhes darei um coração novo, e porei dentro de vocês um espírito novo também, né? Um coração novo, um espírito novo, continuando, tirarei de vocês o coração de pedra, e lhes darei um coração de carne. O profeta Ezequiel está acabando de falar sobre o novo nascimento, sobre a regeneração, Deus tirando o coração de pedra, endurecido, né, um coração que vive para si mesmo,
que vive distante de Deus e dando um coração de carne, um coração sensível para ouvir e obedecer aquilo que Deus fala. Irmãos, isso é extremamente importante que nós compreendamos. A gente livra muita coisa da nossa vida religiosa quando entendemos isso. Às vezes eu encontro pessoas que acham que o fato de frequentar uma igreja, elas são regeneradas, que elas nasceram de novo. E é um engano, é um engano. Os nossos filhos nós trazemos à igreja, irmãos, mas ao entrar nessas portas, eles continuam necessitando, se ainda não têm, da regeneração. Se eles continuam sem amar a Deus, amantes de si mesmos, amantes do mundo, eles precisam ser regenerados. Eu estou dizendo isso para a gente não confundir, porque alguém pode até fazer uma profissão da boca para fora de que ama Jesus, de que ama a Deus, mas não ter sido regenerado. A gente vai entender mais à frente que a regeneração é um ato soberano de Deus. Deus, ele regenera quando ele quer e como ele quer. O homem prega, nós falamos, nós ensinamos, mas é Deus, na atuação, por meio do Espírito Santo, o Pai e o Espírito Santo agindo no coração para que o indivíduo seja transformado. E ele sempre faz isso juntamente com a palavra. Não é só com palavras, é com a palavra de Deus. Não é que você fala, dizendo, vamos para a minha igreja, né? Você pode dizer, vamos para o culto hoje. O indivíduo, eu vou para o culto. Ele entra no culto e sai do culto e permanece, velho homem, permanece sem nascer de novo. Então, quando a gente entende esse novo nascimento, a gente livra muita coisa. Livra a nossa alma do engano, do engodo, de achar que é suficiente estar ligado, vinculado a uma instituição. Então, irmãos, entendamos isso. E aí, no Novo Testamento, a regeneração, ela ocorre, irmãos, juntamente com Cristo Jesus, né? Quando o crente está junto com Cristo, então, ali naquele momento que ele está junto com Cristo Jesus, ali, uma nova vida é gerada nele. Todas as vezes que vocês estiverem lendo a Bíblia, encontrarem essa preposição em Cristo, lembre-se que essa preposição é muito importante. Ela significa, em outras palavras, o seguinte, que no momento que você acredita em Jesus, você está agora vinculado com Ele, junto com Ele. A gente chama isso em teologia de união mística do crente, porque a gente se une com Cristo Jesus pela fé, e ali tudo que Jesus recebeu do Pai, agora passa a ser nosso. Olha que coisa maravilhosa. Jesus está à direita do Pai, e nós também estamos. Por quê? Porque nós estamos em Cristo Jesus. Paulo vai dizer que Deus nos abençoou com toda de sorte e bênção nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Isso quer dizer que todas as bênçãos espirituais, elas estão sobre a minha vida porque eu estou ligado com Cristo Jesus. Meus irmãos, em termos práticos, o que isso significa? Lembra daquela oração que você faz e no final você diz assim, em nome de Jesus? Ou aquele cântico que você canta em nome de Jesus? Ou aquela pregação que você faz em nome de Jesus? Sabe por que você faz isso? Porque você está dizendo, em outras palavras, eu estou ligado a Cristo Jesus, de maneira que quando eu oro a Deus, eu oro por Cristo Jesus. Eu oro não é confiante em mim, mas é porque eu estou em Cristo Jesus e diante de Deus, Deus me vê em Cristo, de maneira que eu sou abençoado através de Cristo Jesus. Então, é muito importante a gente observar isso. E na regeneração, no novo nascimento, lá no Novo Testamento a gente encontra exatamente isso. O novo nascimento acontece quando o crente está ligado a Cristo Jesus. O crente desvinculado de Cristo Jesus, ele não nasceu de novo. Ele é velho homem ainda. Ele não é novo homem. Ele não é nova criatura. Ele é velho homem. Então, é preciso estar unido a Cristo Jesus. E aí, veja o que diz 2 Coríntios, capítulo 5, versículo de número 17. Diz assim a palavra do Senhor. Acompanhe na sua Bíblia, 2 Coríntios, capítulo 5, 17. Diz assim: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Observe, se alguém está em Cristo Jesus. Não é se alguém está na igreja, se alguém está na sinagoga. Não, ele não está dizendo isso. Ele está dizendo, se você está em Cristo Jesus, se toda a confiança que você tem para manter um relacionamento com Deus
você confia não em si mesmo, mas em Jesus. Se você está dessa forma, se você está nessa condição, aí ele diz o quê? Você é nova criatura. Você nasceu de novo. A regeneração aconteceu sobre você. Agora, não está em Cristo Jesus, continua velha criatura, velho homem. Precisa nascer de novo, né? Irmãos, isso é muito importante para nós. Inclusive, a regeneração, Mariana e Caleb, voltem, bora. Volte lá. A regeneração é o ato inicial, irmãos, o pontapé inicial da santificação. Então, o que quer dizer isso? Quer dizer que quando nós somos transformados por Deus, a partir daquele momento, o que é que acontece? Nós entramos agora num processo onde Deus todos os dias está nos fazendo mais semelhante a Cristo Jesus, em nossos pensamentos, nas nossas vontades, naquilo que a gente deseja, nas nossas emoções, né? Nós sentimos aquilo que Cristo Jesus sentiu. Isso é santificação, é esse processo que Deus está operando em nós. Mas tem como começar esse processo, subir essa escadinha, né? Porque a santificação é assim. Eu gosto muito do que o Wayne Grudem fala sobre santificação, porque ele diz o seguinte: a santificação é como uma escadinha, né? Tem dia que você está percebendo que está avançando, que está subindo. Tem dia que parece que ela dá uma declinadazinha assim, você diz, opa, parece que hoje eu não estou, né, tão santo como eu deveria ser, porque eu estou distante de Cristo, eu não estou vivendo como Cristo viveria. Então, a regeneração é o pontapé inicial. Nasceu de novo, dali para frente agora vai ser o quê? Um aperfeiçoamento, uma santificação que o Espírito Santo vai estar operando juntamente conosco em nossas vidas. E aí, irmãos, para a gente ir para as partes finais, entendendo o que a Bíblia diz sobre regeneração, que não é coisa da cabeça do pastor, que não é coisa dessa igreja, né? É coisa que a Bíblia ensina e nós precisamos entender isso. E eu pergunto a você, antes de passar para o próximo tópico, você de fato é regenerado? Você de fato percebeu na sua vida essa mudança que Deus operou em você? Não foi o pastor que operou, não foi a igreja que operou, foi Deus que operou em você. Você consegue perceber isso nas suas vontades, naquilo que te dá prazer, na maneira como você escuta a palavra e obedece a palavra. A gente vai tratar um pouco mais disso na próxima semana, mas eu tenho certeza que a essa altura você já está perguntando: será que eu nasci de novo mesmo? Será que Deus me alcançou pela sua graça? Será que de fato Ele transformou o meu coração, tirou o coração de pedra e me deu um coração de carne? Você precisa, eu preciso, nós precisamos, irmãos, fazer essa pergunta às nossas vidas. E eu digo mais: pastor, eu não posso responder por você, é algo íntimo dentro de você. Até porque eu corro um grande risco de dizer que você não é um regenerado, quando você é um regenerado, mas que está ainda engatinhando. Todos nós aqui estamos em níveis diferentes de santificação, não é isso? Tem áreas na nossa vida que nós somos robustos, fortes, nós conseguimos resistir e não cair diante das tentações do pecado. Mas tem outras áreas que nós ainda estamos engatinhando, que a gente precisa amadurecer, que a gente precisa avançar nelas. Então, de repente, eu encontro um irmão, você encontra um irmão que está numa situação dessa, você corre o risco de dizer: olha, ele não é um regenerado, porque ele ainda é uma criança, porque ele ainda está engateando, né? Porque ele ainda está bebendo leite, ele não está comendo ainda comida sólida, feijão com arroz. O que eu estou dando para vocês nessa noite é feijão com arroz, né? Para vocês poderem entender, né, o que é que significa o novo nascimento e poder pregar a palavra na expectativa de que o novo nascimento aconteça na vida de outras pessoas. Então, irmãos, avaliemos o nosso coração nessa noite e busquemos de Deus entendimento, claro, iluminação, para ver se de fato temos esse novo nascimento. Eu espero que sim, eu espero que todos vocês tenham isso. Então vamos entender agora o que é o conceito de regeneração. Vimos na história como foi que a coisa foi evoluindo, vimos que a Bíblia nos ensina sobre a regeneração que foi prometida no Antigo Testamento e que é nos dada quando nós estamos unidos em Cristo Jesus. E aí, a definição que eu trouxe para a questão da regeneração é a seguinte: a regeneração é um ato secreto de Deus, pelo qual Ele nos concede uma nova vida espiritual. Então, primeiramente, é um ato de Deus. É um ato de Deus. O que quer dizer isso?
que na regeneração nós não desempenhamos papel nenhum. Você não faz nada para salvar. Pastor, nem um pouquinho assim, nem um pouquinho assim. É uma obra exclusiva de Deus. É uma obra exclusiva de Deus, né? Onde Deus opera no coração do incrédulo, do pecador, através do quê? Através da palavra e do Espírito. Então a palavra é pregada, o Espírito Santo atua sobre a palavra, e então ali Deus causa transformação no coração do pecador. Detalhe, o Espírito Santo é Deus, né? Então é Deus quem atua no coração do pecador. Nós não temos condição de regenerar ninguém. Nós não temos condições para isso. Vamos ver o que a Bíblia diz? Abra sua Bíblia comigo. Volte para o texto que nós lemos inicialmente. 1 João capítulo 1, não 1 João, mas João capítulo 1. Diz assim, versículo 12 e 13. Vou ler aqui para vocês. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Olha que Deus dá, né? A saber, os que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue. Do sangue o quê? Não nasceram do homem, do ser humano, né? Não nasceram do sangue, não nasceu da mão de homens. Aí ele continua, não nasceu do sangue. Aí continua dizendo o seguinte, nem da vontade da carne. O que é a vontade da carne? Vontade do homem, do ser humano. Ah, eu quero gerar novos filhos para Deus. Você não tem condições de fazer isso. Ah, eu quero transformar o coração do meu filho, da minha filha, da minha sogra, do meu irmão. Nós não temos condições de fazer isso. E aí ele continua dizendo o seguinte, para finalizar. Aí ele continua, versículo 13, né? Mas de Deus. Olha a expressão, mas de Deus. Não foi da vontade de sangue, não foi da vontade da carne, mas foi da vontade de Deus. Eu quero dizer uma coisa para você se alegrar. Você é um filho de Deus. Você está aqui adorando a Deus, buscando ouvir a palavra de Deus, o entendimento da palavra, porque Deus soberanamente operou no seu coração. E você vai dizer, pastor, por que Ele me escolheu? Por que Ele fez isso? Eu não sei lhe dizer. Eu não sei lhe dizer porque dentre tantos pecadores que vão morrer sem Cristo, que a gente vai pregar para eles e a palavra entra no ouvido e sai no outro. Por que dentre tantos que estão nessa condição, Deus decidiu iluminar você para que você pudesse, né, ter uma nova vida e viver para Ele? Eu não sei lhe dizer. Mas eu quero que você saiba de uma coisa, que Deus te deu esse grande privilégio. Que você é um privilegiado porque Deus te fez nascer de novo. Você foi gerado de Deus. Esse coração que você tem aí, que ama Deus sobre todas as coisas, que te faz amar a Deus a ponto de não ter a sua vida por preciosa, mas ter a Cristo, né, como o seu bem maior. Saiba de uma coisa, isso foi Deus que fez em você. Isso é uma ação de Deus. Então, agradeça a Ele. Seja grato ao Senhor. Todas as vezes que você chegar aqui no culto, lembre-se disso. Senhor, mesmo que eu não veja nada na minha vida, na minha família, nos meus bens, que eu possa ver como algo bom que está acontecendo, porque a vida da gente às vezes está assim, né? Tanta coisa ruim acontecendo, mas aí você vai lembrar do que Deus te deu, Deus te deu no novo nascimento. Você vai lembrar que Ele te deu um coração diferente, que Ele transformou você. Então agradeça a Ele por isso, viu? Irmãos, a Bíblia ela sempre nos mostra que a regeneração é um ato passivo. A Bíblia nunca nos mostra que alguém faz alguma coisa para ser regenerado. Não mostra. Quer ver? Abra Tiago, capítulo 1, versículo 18. Quem encontrou, por favor, pode ler em voz alta. Tiago, capítulo 1, versículo 18. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. Pois, segundo o quê? Segundo o seu querer. Deus quer, e quando Deus quer, Ele faz. Não há coração que resista o querer de Deus. Quando Ele quer regenerar, quando Ele quer transformar, não há quem possa impedir. Quem é que pode ter uma vontade maior do que a vontade de Deus? É por isso que aqueles que ensinam a questão, né, da graça resistível, né, nós cremos na graça irresistível,
né? A graça resistível é a graça que o homem, Deus está tentando lá como um pobre coitado, salvar ele, e ele diz, não, eu não quero não, vai para lá, eu não quero isso. Você pode até resistir muita coisa, porque a Bíblia nos mostra que muita coisa da parte de Deus a gente pode resistir, a gente pode não querer, mas você não pode resistir à vontade de Deus, porque se Deus quiser lhe salvar, Ele vai lhe salvar. Quem pode dizer, Senhor, tem força não, eu sou mais forte que ti, que o Senhor? Não posso, ninguém pode dizer isso, porque Deus é soberano, Deus é poderoso. Então, irmãos, no ato regenerador de Deus, no ato em que Deus salva o homem, né, a Bíblia sempre nos mostra que é uma ação passiva. Nós estamos numa relação passiva, ou seja, Deus faz sobre nós, é Deus nos agraciando, é Deus fazendo sobre nós. Poderíamos ainda ler, e eu queria que você abrisse ainda a sua Bíblia mais à frente um pouquinho, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3, veja o que diz a Bíblia, diz assim, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Mais uma vez, né? Quem foi que nos regenerou? Deus. Não sou eu. Não é a mãe que regenera o filho, mas é Deus quem regenera os seus filhos, os seus eleitos, aqueles que Ele escolheu antes da fundação do mundo em Cristo Jesus. Amém? A gente observando a própria analogia do novo nascimento, né? A gente sabe disso. Nenhum de vocês, quando foram nascer, né, vocês foram nascer por vontade própria. Nenhum de vocês. Vocês nascem na hora que Deus quer que nasça. Às vezes os médicos, né, com todo o conhecimento tecnológico que eles têm, eles conseguem dizer exatamente quando é que o bebê vai nascer. Vai nascer tal dia, e você fica naquela expectativa. Mas, irmãos, o bebê, mesmo com toda a tecnologia, só nasce no dia e na hora que Deus quiser. Novo nascimento, nascer de novo, é um ato soberano de Deus, onde Ele opera, Ele faz nascer quando Ele quer, na hora que Ele quer. Deixa eu lhe dizer uma coisa que é confortadora, irmãos. Às vezes, no trabalhar de Deus, alguns nascerão num lar cristão. Eles já ouvirão o Evangelho desde pequenininho. Se converterão ali, amarão a Jesus ali, outros não. Outros passarão 10, 20, 30, 40, 50 anos, outros só no leito da morte é que vão ser regenerados. E a gente tem que ter muito cuidado, inclusive, para dizer, né, se alguém morreu ou não, né, regenerado ou salvo, né? Por quê? Porque, irmãos, é Deus quem sabe o tempo certo de cada coisa. É Deus quem tem o controle do nascimento, e um bebê não nasce na hora que o bebê quer, ele não tem vontade sobre isso. É Deus, irmãos, que ali sobrenaturalmente opera e o bebê nasce quando Ele quer. Quando Ele quer. Assim também é na vida espiritual. Deus, Ele regenera quando Ele quer. Se você tem esperado no Senhor, tem pedido ao Senhor que Ele alcance seus familiares, seu irmão, seu amigo, aquele que ainda não conhece Jesus, né? Saiba disso, clame a Ele, rogue ao Pai, rogue pela misericórdia do Pai, porque só Ele é quem pode fazer isso, só Ele é quem pode transformar. E a transformação de Deus é uma transformação de natureza, né? De natureza. Então, como alguém disse certa vez, não é que você morando na garagem, você vai se transformar num carro, né? Você não se transforma num carro se você morar numa garagem. Por quê? Para que você se transformasse num carro, teria que acontecer uma mudança radical, né? Uma mudança radical de natureza. Então, a mesma coisa é alguém que vem para a igreja ou participa de liturgias e de ritos religiosos. Ele pode participar, mas ele não vai ter a sua natureza transformada. Por quê? Porque é Deus soberanamente quem transforma. Entendam bem isso, para não confundir práticas religiosas com o novo nascimento. Tá bom, irmãos? Amém? Então, vamos ver mais o que é que esse texto, o que é que essa definição nos diz. A regeneração é um ato secreto de Deus, pelo qual Ele nos concede nova vida. E aí é interessante notar na Bíblia que quando a gente vê esse ato de Deus conceder nova vida e pergunta, quem é que de fato nos dá isso? É Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Nós observamos na Bíblia que é Deus quem age,
né? É Deus quem age, mas também encontramos na Bíblia que é o Espírito Santo quem gera. Por favor, abra a Bíblia e veja comigo lá João capítulo 3, versículo 8. João, Evangelho de João, capítulo 3, versículo 8. Diz assim a palavra do Senhor, irmãos: o vento sopra onde quer, você ouve o barulho que ele faz, mas não sabe de onde ele vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido de quê? Então, quem nasce de novo é nascido do Espírito, é o Espírito quem gera. Mas aí, veja agora o que diz Efésios, capítulo 2, versículo 3 e versículo 4. Acompanhe na sua Bíblia, Efésios, capítulo 2, versículo 3 e versículo de número 4. Diz assim a palavra do nosso Deus. 2, 3 e 4. Entre eles também nós, todos andávamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, observe agora, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, continuando o versículo 5, e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça vocês são salvos. Então, Deus também é quem dá vida. Então, podemos concluir à luz da palavra que o quê? Que o Espírito Santo, juntamente com Deus, eles agem ali para fazer com que uma vida seja gerada. Para que alguém saia da condição de morto espiritualmente, alguém que não tem inclinação para Deus, que não se relaciona com Deus, passe então agora a viver numa relação de filhos com Deus. Então, a regeneração é esse ato secreto que Deus concede vida àqueles que estão mortos espiritualmente. Além disso, irmãos, a regeneração acontece junto com a proclamação da palavra. Então, observe como a coisa vai tomando forma. O Pai e o Espírito, eles agem sobre a vida do pecador, transformam o pecador. Agora, qual o instrumento, qual a instrumentalidade que Deus utiliza para isso? E aí, quando nos voltamos para a palavra, nós encontramos que a Bíblia, aquilo que nós proclamamos aqui desse livro, é o que de fato transforma a vida do pecador. Faz o pecador agora ser alguém que viva para Deus, que tenha a vida eterna. Antes da gente ir para o texto, deixa eu dizer uma coisa aqui para vocês. Eu encontro tanta gente querendo, né, que os seus entes queridos se convertam, aceitem Jesus como Senhor de sua vida. E o desejo é bom, a intenção é boa, mas o problema é que falta o mais importante. O problema é que muitas vezes, nesse desejo que nós temos, de que alguém, um ente querido, um parente nosso, se converta, a gente acaba negligenciando a pregação do Evangelho. A gente não ensina para eles a história de Cristo Jesus que está aqui na Bíblia. A gente não diz para eles o que é que Deus está fazendo por nós em Cristo Jesus. Se nós não anunciamos Cristo Jesus, o Evangelho, não pode haver regeneração, porque é a pregação da palavra, é por meio da pregação da palavra que Deus gera, faz o indivíduo nascer de novo. Isso quer dizer o seguinte, que você tem uma responsabilidade. Você quer que seus filhos se convertam, sejam homens piedosos, mulheres piedosas, então você precisa pregar a palavra. Você precisa ensinar a palavra, dar entendimento na palavra para eles. Caso contrário, você não vai estar usando o instrumento correto. Você vai estar convidando as pessoas para virem para a sua igreja, você vai estar chamando pessoas para reuniões legais. Sabe aquela história de, olha, lá na minha igreja tem uma reunião de adolescentes, de jovens, que é uma maravilha, viu? É muito animado, o pessoal lá na hora do louvor tira o pé do chão mesmo, uma maravilha. E aí, detalhe, isso regenera, irmãos? Não. Se ele for lá e ouvir o Evangelho, amém. Se não for, vai sair do mesmo jeito. Vai entrar velho homem e sair velho homem. Vai entrar um coração de pedra, empedernido, endurecido, e vai sair do mesmo jeito, não vai ter mudança de nada. Então, deixa eu lhe dizer aqui o segredo. Comece a ensinar mais a palavra em casa.
Aproveita as oportunidades para ensinar um pouco mais aos seus filhos, ao seu cônjuge, né, aos seus parentes, o Evangelho de Cristo Jesus. Ah, pastor, mas eu não tenho essa capacidade. Tem. Você é capaz de contar para as pessoas o que foi que Jesus fez na cruz por elas. Então diga essa mensagem. Fale desse amor. Mostre como Deus amou o pecador entregando-se na cruz do Calvário. Você pode dizer isso. Aí se você se aventurar um pouco mais, se aperfeiçoar um pouco mais, você vai beber um pouco mais da Bíblia e vai ensinar coisas que vão ainda mais profundo do que só a morte de Cristo Jesus, que já é algo extremamente profundo. Você ensinará, mas a mensagem essencial todos nós podemos proclamar. Agora, sem ela, é impossível que alguém regenere. Você vai ter religiosos, frequentadores de igreja, que a gente não é difícil encontrar, né? Frequentadores de igreja, que estão esquentando o banco, que estão vindo para a igreja, mas não nasceram de novo. Agora, regenerados só por meio da palavra. É por isso que é perigoso. A gente está só fazendo convite, não anuncia Jesus. Convite pode ser até estratégico, né? Vamos lá, vai ter uma reunião de jovens, vai ter uma reunião de senhores e senhoras. É estratégia, tudo estratégia. Nada disso pode regenerar. Agora que lá na reunião, lá no louvorzão, ou seja lá o que for, Jesus seja anunciado, Jesus seja proclamado, porque é essa mensagem que transforma o coração do homem. Veja o que diz 1 Pedro, abra sua Bíblia, 1 Pedro, capítulo 1, versículo de número 23, diz assim, 1 Pedro 1, versículo 23 e 25, vou ler só o 23 e 25, diz assim: porque vocês foram regenerados, não de semente corruptível, mas de semente incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. O que é que Pedro está dizendo? Que é por meio da palavra, mediante a palavra, que a regeneração acontece, que o novo nascimento acontece. No versículo 25 ele especifica e deixa mais claro para nós o que é essa palavra. Ele diz: mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Esta palavra é o evangelho que foi anunciado a vocês. Está lá seu ente nesse momento, talvez assistindo o Jornal Nacional, está lá com a perna para o ar, ou quem sabe está se enveredando e se atolando cada vez mais no pecado. Você tem pregado o evangelho para ele? A palavra do Senhor diz aqui que o evangelho que Pedro anunciou, que regenerou, que gerou de novo. Então, não se cale, porque se você se calar, não vai haver regeneração, não vai haver, em outras palavras, salvação, conversão, vida espiritual para aqueles que estão mortos. Então a gente não pode, irmãos, negligenciar a pregação da palavra. Agora deixa eu lhe dizer uma coisa, mesmo compreendendo tudo isso que eu estou falando aqui nessa noite, a regeneração ainda permanece para nós um grande mistério. Porque quando a gente pergunta o que é que muda na vida de uma pessoa quando ele é regenerado, né? O que é que ocorre de fato ali? Qual é a mudança que ocorre? Se você, por exemplo, depois da conversão, você fizer uma ressonância na sua vida, no seu corpo, você vai perceber que não vai nascer nenhum órgão novo no seu corpo. Você continua sendo a mesma pessoa. Aí você poderia perguntar, será que não é no DNA? Não, seu DNA continua do mesmo jeito, né? É algo misterioso para a gente. É uma mudança que Deus opera em algum lugar da nossa vida, que nos faz agora olhar para Ele e amar a Ele sobre todas as coisas. Então, irmãos, se alguém perguntar a você hoje, você nasceu de novo? Você deve entender que esse nascer de novo significa que é um ato secreto de Deus, que Deus operou na minha vida e na sua vida, que nos deu agora vida espiritual. Vida espiritual, para viver com Deus. Então eu posso viver com Deus, eu posso me relacionar com Deus, porque Deus me regenerou. A gente chama isso também de regeneração. Regeneração. Deu para entender a doutrina? Deixa eu fazer uma perguntinha a vocês aqui. É possível saber se alguém foi regenerado? É possível ou não? Não é possível não? Não, Samuel?
Elizabeth? Olha aí, olha a contradição aí, né? Um diz que é, outro diz que não é. É ou não é? Vamos entender. Por que você acha que não é, Samuel? Que não é notável, né? Só Deus pode dizer, né? Aham. E essa questão é um mistério mesmo, porque tem gente que nasceu na igreja, né? Se seus filhos nasceram na igreja, o que é que acontece? Nascer na igreja, que eu digo, não é que sua mãe teve um parto aqui na igreja, não. Nasceram na igreja porque desde pequenininho estão aqui na igreja, né? Estão conosco. É difícil perceber uma criança, meus filhos, por exemplo, meus filhos nasceram num lar evangélico, né? Nasceram no meio da igreja, aqui conosco. É difícil saber agora, eles disseram, não, eu percebo essa mudança de Deus na minha vida. Né? Diferente, por exemplo, de mim, que com 17 anos foi que Deus tocou na minha vida, né? Que Deus realmente operou a regeneração na minha vida. Eu lembro só de uma coisa, que quando a regeneração aconteceu na minha vida, eu estava num retiro, eu só senti um grande afeto pelo Evangelho, fui afetado pelo Evangelho, de maneira que aquilo me comoveu demais, me gerou em mim um amor muito grande por Cristo Jesus. E eu lembro que era no período de uma festa muito comum lá no interior de Pernambuco, chamada Festa da Banana. Ficava uma cidadezinha, 5 quilômetros de Macaparana, em que eu já estava todo programado de que eu ia para essa festa. E ainda fui para essa festa. Cheguei lá, irmãos, foi aquela natureza. Sabe aquele convite que alguém faz a você, para você comer sopa e você não gosta de sopa? Aí você chega lá, doido com fome, morrendo de fome e diz, é sopa. Aí você dá aquele sorriso amarelo e diz, é sopa. É o meu caso, né? É o meu caso. Então, me chamaram para ir para uma festa, só que eu já tinha sido regenerado, irmãos. Fui naquela noite, as portas do inferno se abriram para mim. Bebida de graça, tudo muito fácil, né? E aconteceu que Deus começou a me dar um entojo daquilo ali. E aí eu lembro que quando eu fui voltar para casa, já tarde da noite, a gente pegava um carro de lotação, que vinha literalmente lotado, irmãos. E eu lembro que vinha um homossexual atrás, gritando e batendo, bêbado. E quando nós subimos a ladeira da cidade lá de São Vicente Ferre, se você já foi numa cidadezinha de São Vicente Ferre, é uma ladeira enorme. Chegou no meio da ladeira, o carro estancou, parou, carro subindo e descendo, um perigo, irmãos. E naquilo ali já era um inimigo, né, revoltado com toda aquela circunstância. Mas quando a gente está debaixo da mão de Deus, protegido por Deus, né, e Deus tem um propósito na nossa vida, Ele nos guarda, né? E aí o cara desceu, era uma mangueira da gasolina que tinha soltado. Olha o perigo, gasolina soltada, ou coisa muito arrumada. 3 quilômetros depois o pneu estoura, irmãos. Eu sei que, resumindo a história, o carro parou 3 vezes, numa distância de 5 quilômetros, de São Vicente para Macaparana. Nós paramos no início da cidade e eu tive que andar quase 2 quilômetros a pé para poder chegar em casa naquele dia. Quando foi no outro dia, irmãos, aquela sensação de sujeira, de coisa imunda, de que eu precisava tomar um banho e não sair debaixo do chuveiro, porque eu estava me sentindo um porco, né? Na verdade, nada mais era do que a nova natureza, dizendo, eu estou aqui agora, você não é mais seu, você agora é meu. E eu lembro que meus amigos chegaram para mim e disseram, Léo, agora tu é crente, é? Eu vou te dar uma semana, que eles sabiam que eu gostava do forró, vou te dar uma semana para você sair da igreja. Eles estão esperando até hoje eu sair da igreja. Sabe por quê, irmãos? Porque quando Deus regenera de verdade, Ele muda aquilo que nos dá prazer. Então, a gente tem mais prazer. Eu olho para a casa de reboco, olho para os forró. Irmãos, eu olho assim, meu Deus, como eu era bobo. Como eu era um sem futuro. Mas graças a Deus, Deus me fez nascer de novo. Agora, isso foi minha mãe só orou. Isso foi a missionária que pregou? Não, foi a palavra que ela pregou. Porque a regeneração acontece assim. Agora, a pergunta é, voltemos aqui à pergunta, a gente pode ou não saber quando alguém é regenerado? A irmã Elizabeth disse que não, né? Você disse que pode, foi? Pode? Pronto. E ela disse que pode, né? Como é que a senhora sabe que pode? Se é uma coisa misteriosa, lá dentro,
Como é que a senhora sabe disso? Certo. Uhum. Ótimo. É verdade. Aham. Exatamente. Aham. Muito bem, vocês estão verdadeiros teólogos, né? Para a glória de Deus aí, viu? Essa definição toda aí, muito bem, viu? Tá de parabéns, viu, Elizabeth? Eu não vou responder essa pergunta hoje à noite, não. Você que está nos assistindo também, aí você vai colocar nos comentários. E na próxima doutrina, próxima semana, que é a segunda parte desse estudo, nós iremos trabalhar mais essa questão da aplicação da doutrina. E aí vamos ver agora na prática o que é que significa essa tal dessa regeneração. E aí se podemos ou não podemos ver a regeneração na nossa vida e na vida dos nossos irmãos. Tá bom? Vocês me permitem deixar em suspenso? Porque vocês vão também pensar. Vão ficar em casa pensando, será que pode ou não pode? Será que tem como saber se houve ou não essa mudança? Aí na próxima semana eu vou esclarecer para vocês. Até lá, um conselho que eu dou. Leiam mais a Bíblia e vão atrás de alguma pesquisa, dá uma pesquisada lá. De repente, pega lá um site aí, ou um livro que fale sobre isso, sobre esse tema. Livro de teologia sistemática, todos eles têm uma parte lá que trata sobre isso. Vocês vão lá, dão uma olhadinha lá para ver o que é dito e depois a gente vai aqui esclarecer, conversando juntos em nome de Jesus. Amém?